bem-vindos a mais uma edição da Cabra News, um resumo das notícias mais relevantes do Brasil e dos Estados Unidos. O Dia de Ação de Graças, o Thanksgiving, chegou trazendo recordes de chuva para partes da área de Los Angeles e despejando muita neve nas montanhas e nos desertos. Bom, brincar na chuva é muito comum no Brasil, né? Aqui é mais raro e complicado por causa do frio, mas parece que os americanos estão começando a curtir que nem a gente. Quer dizer, um pouquinho diferente. Olha só essas cenas gravadas em Newport Beach, em Orange County. Only in Newport. A little bit of rain down here. And we got the skin border in the street. Is that not awesome? That is so cool. Bom, então continua sendo grato e se aquece que semana que vem ainda tem previsão de frio e de chuva. Um relatório da ONU afirma que os compromissos assumidos no Acordo do Clima de Paris já não são suficientes para manter o aquecimento global dentro da meta. O Acordo de Paris visava segurar o aquecimento global em 1,5 graus Celsius até o fim do século. Agora, com aquela meta, o planeta esquentaria 3,5 graus Celsius. Então, hoje em dia, seria necessário um corte de emissões 5 vezes maior para manter essa meta de 1,5 graus. Agora, lembrando duas coisas. Uma, que os Estados Unidos abandonou o Acordo Climático de Paris. Então, para o Trump, o acordo reduz o crescimento econômico americano. E dois, é que os Estados Unidos é um dos maiores poluidores do planeta. Brasil e Estados Unidos deram o primeiro passo para a participação brasileira no programa Global Entry de viajantes confiáveis. O programa tem como objetivo permitir o ingresso migratório facilitado e automatizado de cidadãos previamente credenciados. Então, vamos entender. O viajante que usa o Global Entry, ele ingressa nos Estados Unidos utilizando aqueles quiosques automáticos, ao invés de entrar naquela fila enorme para fazer a entrevista com o funcionário da imigração. Então, nada mais é do que uma liberação de entrada mais rápida nos Estados Unidos. Para poder usar esse sistema, além de ter o visto, é necessário fazer um cadastro antecipado que é pré-aprovado somente para pessoas consideradas de baixo risco pelas autoridades americanas. Ainda assim, a imigração se reserva o direito de parar os participantes do Global Entry, caso eles julguem necessário. Então, pessoas que tenham sido condenadas por qualquer tipo de crime ou que tenham infringido as regras de imigração de qualquer país, automaticamente ficam excluídas do programa. O custo de adesão é de $100 por 5 anos. Essa medida é considerada importante para se ter uma maior fluidez nas viagens de negócios e, consequentemente, também desafogar um pouco a fila dos aeroportos, né? O presidente Donald Trump assinou na última segunda-feira um projeto de lei que torna a crueldade contra os animais um crime federal, a Lei PACT, que significa Prevenção da Crueldade e Tortura Animal. A lei é bipartidária e foi aprovada no Senado no início desse mês e ela expande uma lei anterior aprovada em 2010. A lei federal, anteriormente, ela proibia apenas o combate a animais e criminalizava a crueldade com seus animais se os infratores criassem ou vendessem vídeos representando o ato. Com a Lei PACT, uma pessoa pode ser processada por espancar, queimar, afogar, sufocar, enfim, ou explorar os animais sexualmente até. Então não dá nem para imaginar uma coisa dessa, né? Mas infelizmente acontece. Os condenados, eles enfrentarão acusações criminais federais, multa e até 7 anos de prisão. Agora o detalhe é que a legislação contém exceções para caça. O que você acha disso? O Jornal Nacional mostrou que a expectativa média de vida dos brasileiros aumentou em 3 meses e 4 dias em 2018. Subiu para 76 anos e 3 meses. Os brasileiros que vivem mais estão em Santa Catarina, os que vivem menos moram no Maranhão e, em média, as mulheres vivem 7 anos mais que os homens. Enquanto isso, aqui nos Estados Unidos, a expectativa de vida diminuiu pelo 3º ano consecutivo. E isso foi provocado por um aumento nas taxas de suicídios, overdoses, abuso de álcool e uma lista diversificada de doenças sistêmicas de órgãos. A pesquisa do Brasil foi feita pelo IBGE e nos Estados Unidos pelo JAMA, que é o Journal of American Medical Association. Uma notícia muito triste dessa última semana foi a morte do apresentador Gugu Liberato. Ele morava na Flórida, numa cidade perto de Orlando, com a sua mulher e 3 filhos. As notícias são que o Gugu foi limpar o filtro do ar-condicionado no sótão de casa e a base do sótão não aguentou o peso e cedeu.
o Gugu acabou caindo de uma altura de 4 metros até o andar de baixo. Então, por um pedido dele, em vida, os seus órgãos foram doados e vão beneficiar cerca de 50 pessoas. Eu termino essa edição da Cabra News com uma frase retirada da carta que o Gugu deixou. Compartilho meu corpo com aqueles que necessitam de uma nova oportunidade de viver. Bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima edição da Cabra News.